Oi, oi, você viciado em The Walking Dead e viciado em café. Estamos iniciando a nossa edição especial do CoffeeCast. Especial porque é aquela onde a gente para tudo que a gente está fazendo aqui nas normalidades do nosso podcast para falar única e exclusivamente de The Walking Dead, aonde mês a mês a gente vem relembrando temporada a temporada e agora não pode ser diferente. A gente está chegando no final não só da temporada, mas chegando também no final do ano. Olha só, nona temporada. Chegando na 11ª, onde tudo acaba, onde vamos ler todos os comentários. Assim, eu acho que vai ser um podcast grandioso, mas antes da gente chegar nele, a gente precisa passar por esse aqui, que é onde muita coisa acontece, muita coisa muda em The Walking Dead, mas não mudou nada aqui, porque o Carlos Kneves ainda tá aqui. Olá, Carlos. Ei! Oi, Henrique! Tudo bem? Tudo? Será que é nessa temporada que eu saio pelo 4º episódio? Será? Nossa, vamos aguardar, hein? Não sei. Talvez sim, Ué. talvez eu também suma em algum momento. É. Né? Ou talvez seja a xerifona do Coffee Cash que vai sumir. A gente vai descobrir no decorrer dessa gravação. Se esse Coffee Cash foi escrito por Scott Gimple, é a xerifona que some, hein? A xerifona Só vai sumir. spoiler aqui. Você tá bom, Carlos? Tá tudo ótimo. O ano voou, hein, meu anjo? Meu Deus. Desesperador. Olha, acredito que nessa altura do tempo que estou agora, que acredito estar, vamos acreditar. devo estar na mesma situação de sempre. Então eu vou responder que é isso aí. É isso aí, tá tudo bem. Tudo tranquilo, estamos sobrevivendo. Estamos sobrevivendo. Eu, você e ela, a nossa xerifona, Gabi Brasiliana. Olá, Gabi. Olá! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Gabi, nona temporada, hein? Caramba! Tá passando rápido, né? Tá passando rápido, meninix. Meu Deus! Você tá curtindo fazer esse podcast especial, Gabi? Eu tô amando. Tá sendo muito bom, assim, relembrar todas as temporadas. Mas ao mesmo tempo, assim, dá aquela dorzinha, sabe? No fundo do coração, porque a gente sabe que não é só esse especial que está acabando. A série também está acabando. Isso é muito triste. Triste pra quem? Pra mim. Ah, tá. E pra você também, não adianta você nada, falar que não é triste, porque sim. Olha, eu nem terminei de ver aonde ela tá ainda. Eu nem parei de ver. Eu parei de ver, eu preciso retomar tudo, porque eu tô atrasado. Tá mesmo. Aproveita que tem tempo aí pra você. Tem, eu preciso arrumar tudo, né? O que falta? Preciso pôr em ordem a casa. Mas, Gabi, você tá boa, é o que importa. Com certeza. Você acredita estar pelo menos no tempo presente em qual se encontra. Sim. E digo o mesmo que o Carlos. É isso. É isso. Porque a nona temporada de The Walking Dead veio com 16 episódios e não se encontra mais no nosso tempo presente. A nona temporada estreou lá em 2018 e trouxe mudanças significativas, pesadas e importantes para a série que talvez mudariam o rumo dela para sempre, para pior ou para melhor. Foi um risco que eles correram. Eu aqui, humildemente, digo que a série melhorou em 1000%. A gente vai debater isso com a Gabi, porque a Gabi discorda um pouco de nossas opiniões, mas isso é sempre bom, porque aí o papo flui, o papo rende. Quero começar falando pelo Carlos. Carlos, essa temporada acontece muita coisa. Passa um tempo ali entre a 8ª e a 9ª temporada, um tempo só essas coisas se ajustarem ali. A gente vê que o Santuário agora... quem sobrou dos Salvadores são bonzinhos. Existe ali uma meia patotinha que vive pichando na parede. Negan save us, eu acho que é isso. Negan nos salve, enfim. Mas assim, o Santuário agora ele é ajudado basicamente por Hilltop, né? Porque ali a comida não cresce, então tem aquela coisa acontecendo ali de interessante. As comunidades... Eu não entendi muito bem, Carlos. Ficou pra mim assim, tem uma treta, mas eles ainda se ajudam. Parece que o negócio... meio que vai degringolando com o passar do tempo por conta do Rick ter mantido o Negan vivo, etc. Enfim, o tempo passou, tá tudo mudado. O que você achou desse começo de temporada? O que você achou? Trouxe o sabor que você esperava ou mudou completamente do dia pra noite?
Então, essa temporada ela veio com muita polêmica, né? Primeiro que, assim, dá uma dorzinha no coração ouvir que faz 4 anos que ela começou, porque com tudo que aconteceu nos últimos anos, a nona temporada pra mim é algo muito recente. Quando eu penso que é 4 anos, me dá um desespero, um leve desespero, mas tudo bem. Essa eu acho que foi uma das temporadas que pela última vez eu senti aquela comunidade de The Walking Dead gigante, sabe? Que comentando e teorizando assim antes dela estrear por toda a polêmica que envolveu esse período de anterior à estreia, né? Que foi quando o Andrew Lincoln na Comic Con ele avisou, informou que estaria se desligando da série, que o Scott Gimple largou o espaço de showrunner para Angela Kang entrar. Então, tudo isso criou uma polêmica e todo mundo começou a falar muito sobre, e aí a gente sabia também que a Lauren Cohan ia se afastar da série, então começou toda uma polêmica muito grande envolvendo isso, e eu vi de novo aquela comunidade lá do começo, que a gente falou nas primeiras temporadas, que era aquela família The Walking Dead, de novo nas redes sociais, e muitos comentários, e muita gente ressurgindo, e muita teoria, e muita gente desesperada, e muita gente feliz também. Então, eu acho que é a última vez que eu vi isso acontecer em The Walking Dead, né? Mas esse começo de temporada pra mim, né, que é justamente um novo começo, o primeiro episódio, ele eu gostei muito. Gostei muito da pegada que a Angela Kang, aliás, foi escrito pela Angela Kang, dirigido pelo Greg Nicotero, é uma dupla que funciona, né? A Angela Kang desde a segunda temporada, né, na série. E é uma dupla que funciona muito bem, que trabalha muito bem junta. E eu gostei muito desse início de temporada, esse salto temporal que eles deram, né? Esse curto salto temporal. Aliás, essa temporada é muito cheia de salto temporal, às vezes fica até difícil de conseguir entender o que acontece. Mas eu gostei muito desse lapso de tempo que a gente viu passar, na verdade não viu passar. Uma coisa que a gente sempre comentava, Henrique, que é o retorno da cidade grande para nossa tela, né? Aquela cidade despencando, a gente vê Washington ali. Sim, eu gosto Então, muito de cenários pós-apocalípticos em cidades metrópoles. exatamente. E é muito legal a gente poder ver assim a capital dos Estados Unidos, como é que ela ficou, né? Como é que ela estava depois de todo aquele tempo que passou, que até então ali seriam 4 anos, mais ou menos, de tempo, desde que tinha começado o Apocalipse, 3 a 4 anos. Então a gente vê uma cidade grande de novo, desde Atlanta, que a gente não via, a gente retorna a ver agora nessa nova temporada. Então tem esse misto de emoções, porque pega lá de novo o começo da série, né? Tem aquelas brincadeiras com referências lá da primeira temporada de The Walking Dead. Então, tudo isso, assim, traz uma nostalgia, mistura nostalgia. A gente vê de novo os personagens em ação, em conjunto, todos eles, né, lutando pela vida. Aquela cena no Capitólio que acontece, né? Eu acho que eles vão lá. Sim, no Até hoje Capitólio. eu não entendi pra que eles queriam aquela porcaria daquela canoa e aquela carroça, mas tudo bem. Mas eles vão lá pegar e também as sementes que a Anne, que era a Jades e que agora ela tá do bem, né, nesse meio tempo, ela também vai procurar. Então a gente vê ali eles se ajudando, todos os personagens. Isso é muito legal o que acontece nesse primeiro episódio. Então, sim, gostei demais do que acontece nessa introdução da temporada e essa mudança brusca daquilo que a gente teve na sétima e na oitava temporada, que foi péssimo, como quem nos ouve aí acompanhou nos meses anteriores. Sim, a mudança ela já começou logo de cara, porque a gente sabia que em algum momento ali o Rick não estaria mais devido às grandes polêmicas, né? Tipo, tem gente que fala que é porque o ator ficou insatisfeito com o desfecho dado pro personagem do Chandler Riggs, que era o Carl. Tem gente que fala que é porque ele queria ficar mais perto da família, porque a família é britânica e a série é gravada nos Estados Unidos, então ele ficava um longo período de tempo longe da família. Enfim, só sabe quem realmente está envolvido no rolê e quem não está envolvido fica só especulando.
Mas, Gabi, o que você achou aí desse início de temporada? Foi uma temporada que começou nos apresentando um novo formato quase de The Walking Dead, assim, uma coisa meio diferente acontecendo. Essa mistura do grupo que tá meio em rixa, mas continua se ajudando, a coisa meio que caminhando bem depois de tanto tempo. Como que você vê isso, Gabi? Você gostou? Você achou ruim? Olha, primeiro eu já queria dizer que essa 9ª temporada, eu acho que ela foi uma das temporadas mais aguardadas, assim como o Carlos falou, por todo mundo. Uma por conta dessa saída do Rick, né, saída do Andrew Lincoln da série, e outra por conta da introdução dos sussurradores, né, que todo mundo queria, porque queria ver essa introdução. Eu acredito que o Andrew se arrependeu, né, após ele ver tudo o que a Angela fez durante a temporada. Eu acho que ele se arrependeu um pouco de ter visto como The Walking Dead iria caminhar, né, a partir daquele momento, e como ia ser diferente. Porque eu acho que a 7ª e a 8ª temporada, da mesma forma como pra gente, né, os fãs, foi uma temporada cansativa de se assistir, eu acho que pros atores também. Justamente por eles saberem o que acontecia na história e eles terem percebido que não estava indo para um caminho muito legal, que eles enrolaram muito no enredo que poderia ter sido resolvido em uma temporada só. Então, essa temporada, assim, a gente já criou muita expectativa antes mesmo dela se iniciar. O começo dela ficou, a gente tava numa tensão, porque a gente não sabia em que momento, em que episódio o Andrew sairia, né? Tinha toda aquela questão do Negan estar vivo, né? Da Maggie e do Daryl não ter aceitado o Rick ter mantido o Negan vivo. Então ficou aquela coisa, né? Putz, o que será que vai acontecer? Então a gente criou muitas teorias na época por conta disso. E uma das coisas que eu gostei muito no início dessa temporada foi a gente ver os recursos que eles tinham durante todos os anos se acabando. Então a gente viu essa questão deles não terem mais gasolina. Então por isso até mesmo que eles estavam lá no Capitólio pegando a carroça. Se eu não me engano, é a mesma que a gente viu aí por muitos episódios, né? Então, assim, a gente viu eles indo atrás de comida, a gente começou a perceber como a relação entre eles, porque agora não era mais só a comunidade do Rick, agora teriam mais pessoas trabalhando juntos em prol de algo maior, né? Em prol de todo mundo, não só de uma comunidade. Então, assim, muitas coisas ali a gente ficava se questionando como que iria se desenrolar no decorrer da temporada, se iria se encaixar, porque acho que a gente tinha muita informação, mas como em outras temporadas havia informação, mas muitas vezes eles não conseguiram encaixar de forma correta durante os episódios, essa temporada a gente ficou meio assim, né? Será que vai conseguir? Será que eles vão conseguir encaixar? Porque é muita informação, muita coisa que precisa ser explicado. E, assim, já resumindo o final, né, de todos os episódios, eu gostei muito. Mas eu queria que o Andrew tivesse continuado como Rick, tá? Só isso. Só um comentáriozinho aqui, Henrique, dessa questão da introdução da temporada, que é outra coisa que eu gosto muito desse primeiro episódio, é eles demonstrando assim, claramente as diferenças de liderança, né? Que ainda que eles sejam um grupo, que eles continuem amigos e tudo mais, a diferença do agir de líder, assim, né? A Meg, por exemplo, nesse episódio, tem, graças a Deus, a morte de Gregory, né? Que ela enforca ele. Então, assim, era um momento que eu esperava demais, porque que personagem irritante, mas deixa muito claro, assim, as diferenças, porque o Rick é o cara que perdoou o Negan, o maior babaca que passou por eles e tinha todos os motivos para matar, e no mesmo episódio eles mostram a Meg matando o Gregory pela questão do que ele fez, né? Então, assim, demonstra muito, assim, o que vai acontecer depois, mais pra frente, as diferenças entre os personagens mesmos que se criaram, né, entre uma comunidade e outra,
que acabou se construindo ao longo dos anos e desses vários saltos temporais, que acabou gerando mágoas entre eles e afastando um personagem do outro. Então, já aí nesse episódio se demonstra e se constrói essas questões de liderança e jeito de agir e muitas coisas interessantes que vão se desenrolar durante a temporada. Eu tenho uma pergunta para vocês, antes do Henrique falar. Vocês acham que a Meg matou o Gregory por conta de todo o peso emocional que ela já vinha carregando, por conta da morte do Glenn, por conta do Rick ter deixado o Negan vivo? Né? Vocês acham que isso influenciou muito no fato dela ter, né, matado o Gregory? Ou vocês acham que não, que ela agiria da mesma forma se nada disso tivesse acontecido? Então, Gabi, eu sinceramente acho que sim, tem muito da dureza que a Meg, né, desse endurecimento da Meg, né, porque querendo ou não, aconteceram vários traumas sucessivos ali com ela, né, ela também, eu acho que queria demonstrar uma diferença pro Rick do agir dela, do tipo, eu sou a líder aqui nessa comunidade e eu não vou agir como tu age. Pra mim, não tem perdão pra quem é babaca e quem tá ameaçando a minha vida. Tem também o contraponto de que cara, ela não ia deixar um cara vivo que tava ameaçando a vida dela e ela sabendo que, poxa, eu tenho um filho, ele já não tem o pai que foi morto por um idiota e agora tem outro idiota querendo me matar. Então eu não vou deixar o meu filho órfão por besteira, por querer ficar perdoando como o Rick fez com o Negan. Então foi uma forma de garantia, mas ao mesmo tempo eu também sinto muito na Meg naquele momento uma confirmação de liderança, assim. Eu acho que era o ato que faltava nela para ela mesma se sentir líder, se demonstrar e se de alguma forma se empoderar frente à comunidade de Hilltop de eu mando aqui, eu decido aqui, e não vão ser aceitas posturas como a do Gregory aqui dentro de Hilltop. Então foi tipo uma forma dela avisar quem ela era, de se botar no poder, de se empoderar e ao mesmo tempo confrontar o Rick de alguma forma e demonstrar e também garantir a sobrevida dela para que o Herschel Jr. Tivesse uma mãe ao menos, né? Ó, eu concordo com o posicionamento da Meg em relação ao que o Carlos disse. Eu acho que é muito por aí mesmo. Só que ao mesmo tempo eu ainda vejo dois pontos. Eu acho que ela agiu da maneira correta porque no mundo que eles vivem isso é pedido isso, entendeu? É um inimigo declarado. Ele não é um inimigo como Negan, por exemplo, que causa terror, que causa medo e que mata, mas ele é um inimigo que envenena os seus aliados. Isso é muito perigoso. Então, dentro do universo em que os personagens vivem e dentro daquele contexto, pra mim tá ok, ela tomou a decisão correta. Mas ao mesmo tempo eu vejo que ela tomou essa decisão um pouco por causa de remorso, de rancor, de ódio. Tipo, eu preciso matar alguém. Alguém precisa pagar pela morte do Glenn. Já que eu não pude me vingar do Negan do jeito que eu queria, não pude matar o Negan do jeito que eu queria, alguém tem que satisfazer essa dor que eu sinto, sabe? Tipo, alguém precisa tirar isso de mim. Então, eu acho que eu só vou tirar isso de mim quando eu matar alguém. E aí eu acho que mistura um pouco tanto esse posicionamento dela em relação a o cara tá envenenando meus aliados, meu grupo, quanto eu preciso me sentir aliviada pela morte, pelo assassinato do meu marido, matando alguém, talvez. Eu vejo um pouco dessa forma. Tá, legal. Também concordo com vocês. E assim, eu fiz a pergunta porque se a gente for perceber, durante a temporada inteira é muito nítido esse rancor que a Maggie guarda, né? Por conta do Rick ter deixado o Negan vivo. E o que acarretou, né, mais pra frente em algo não muito legal, que eu ainda não perdoei Dona Maggie por causa disso. Mas assim, às vezes eu fico pensando, né? Pô, será que se ela não tivesse todo esse rancor, será que ela agiria diferente em alguns momentos? Ou não? Eu entendo. E já que você puxou esse assunto, talvez a gente seria legal a gente falar dele já, né? Porque você disse que você não perdoa ela.
Mas eu tenho aqui a dizer que talvez tenha sido o único ato de decência da senhorita Meg em The Walking Dead. Que é querer afastar o Rick pra fazer a vingança dela e o Rick tomar o rumo que ele tomou. Alguém já quer falar da despedida do Rick ou a gente pode deixar pra depois? Deixa pra depois. Não tô preparada para isso. Não, eu acho que é importante também a gente citar, né, que nem o Henrique, quando ele introduziu, ele falou que tinha essas diferenças entre ali, principalmente os salvadores, Hilltop, que estava ali cedendo muitos mantimentos, ao mesmo passo que a Meg não queria fazer parte disso, né, ela não estava 100% de acordo em, tipo assim, poxa, a gente tem que trabalhar, tem que conseguir os alimentos, os mantimentos, e além de tudo tem que ficar alimentando as pessoas que eram do grupo, que mataram o Glenn e que guerrearam contra a gente, mataram muitas das nossas pessoas, das pessoas que estavam com a gente, causaram vários problemas por nós durante um bom período. Então tem toda essa questão ali, daí tem aquela questão do acampamento, mas antes da gente chegar nesse momento fatídico do Rick, eu acho que é muito legal a questão do que se constrói nesses 4 primeiros episódios, porque a gente sabia que era a despedida do Rick, que ele ia sair no quarto episódio, né? Ok, eu sempre disse aqui, desde acho que lá da segunda, terceira temporada, eu venho dizendo repetidamente que o Rick era um personagem que me estressava, um protagonista que me estressava. Mas ao mesmo tempo, quando chegou o momento dele sair da série, eu fiquei naquela, sabe, naquele sentimentozinho, assim, porque eu sabia que eram os últimos momentos dele, então tudo que ele fazia, ou tudo que eles iam relacionando eles, os personagens que iam tendo diálogos com ele e construindo algo, assim, ia me dando aquela nostalgiazinha junto com poxa, é os últimos momentos dele, então aquele saudosismo já adiantado. E tem uma coisa que é pequena, né, que até os fãs nem acho que talvez a maioria nem deu muita bola, mas que pra mim, como fã de Carol, é muito importante nessa despedida do Rick, né, nessa construção desses 4 episódios, que existe um companheirismo entre Rick e Carol durante todo o tempo e que repercute muito em quem a Carol se torna depois dos saltos temporais e até hoje quem ela tem sido, né? A história que ela construiu. Por quê? A gente sempre falou isso, que a Carol, ela sempre foi uma personagem que andou muito afastada do grupo, construindo a sua própria história. E a gente teve pouco, assim, durante toda a série, de um andar junto entre Rick e Carol, né? Embora eles tenham muitos momentos juntos, mas o companheirismo entre Rick e Carol não era algo muito forte. E aqui nesses 4 episódios ele acontece com muita frequência, né? A gente vê o Rick chamando a Carol para fazer investigações junto com ele, os dois saem durante a noite para investigar. Aí um dos salvadores tenta matar a Carol e ela lá consegue revidar. E os dois trabalham muito juntos, né? A gente vê uma aproximação que durante esse salto temporal houve uma aproximação muito grande entre os dois. E existe um momento muito chave em que o Rick e a Carol estão juntos, e eu acho que se eu não me engano, ledo engano, mas acho que é a última cena que os dois contracenam juntos, que a Melissa e o Andrew contracenam juntos e que o Rick deixa muito claro para Carol que ela sempre foi tudo o que ele queria ser e que ele não confiaria em mais ninguém além dela para liderar e para tomar conta do grupo caso ele viesse a faltar. Então, nesse momento, assim, acho que talvez a tacada fatal daquilo que a gente já vem comentando, que foi pré-introduzido lá na 5ª temporada, quando a gente fala daquele momento em que o Rick vem e fala para ela que ele quer voltar, né, pro grupo dela, depois de ter expulsado ela da prisão, e que ela salva eles lá dos canibais, e daí o Rick fala para ela na mata que agora ele quer fazer parte do grupo dela e que ela tem que aceitar ele. E naquela 5ª temporada a gente tem outros momentos em que o Rick ele sai para fazer algumas coisas e ele deixa a Carol como responsável pelo grupo. E depois lá em Alexandria, de novo, a gente vê que existe
um comunicar entre o Rick, a Carol e o Daryl, como as pessoas que estavam decidindo tudo pelo grupo ali para ver o que eles fariam dentro de Alexander. Então, aqui eu acho que fica muito claro, e essa cena, quando eu lembro dela, naquele momento foi muito emocionante. Por quê? Porque eu sabia que era a última cena de Andrew e Melissa juntos, e ao mesmo tempo fica muito claro que viria uma construção muito grande para Carol, que é o que a gente viu acontecer no final na segunda metade da nona temporada, 10ª e 11ª temporada tem aí se concluído, né? Sim, a gente falou sempre muito também da questão dos personagens não conseguirem espaço para crescer dentro da série, porque está sempre todos muito atrelados ao Rick, a história que ele está contando. Claro, mais uma vez, como protagonista, isso é normal. Mas o problema do Rick é que tipo, ele não estava entrelaçado nas histórias. Ele queria ser o motivo, causa, razão, circunstância e solução de todas as histórias. Então isso atrapalhava muito que os outros personagens evoluíssem. E mesmo com esse problema, vamos dizer assim, a Carol e o Daryl foram personagens que se destacaram bastante. O Daryl eu acho que se destacou mais pelo estilo dele, então ele conquistou muitos fãs. E a Carol ela se destacou porque ela é foda mesmo, e é isso aí. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência. Então quando o Rick sai e deixa e abre o espaço, assim, que todo mundo consegue respirar, ele para de sufocar todo mundo, a gente vê esse avanço que o Carlos disse na Carol. Ainda mais, assim, é uma personagem que ela cresce ainda mais. Porque eu já me perguntava mesmo, falava assim, gente, pra onde a Carol vai? Não tem mais o que ela fazer. Ela fez tudo, ela é, sabe, ela é imortal nessa série. E quando ele sai, a mulher cresce também de um jeito, até pelas circunstâncias das coisas que acontecem e tudo mais. Mas é gostoso ver todo mundo poder andar com as próprias pernas e respirar, mesmo que ainda alguns personagens, mesmo depois de tanto tempo dentro da série, ainda fiquem atrelados à falta que o protagonista faz e tudo mais. Mas eu gostei muito desse caminhar. Gabi, qual o seu sentimento de tristeza ao ver a ponte explodindo, Rick Grimes partindo e corações Meu dilacerando? Deus, chorei! Eu Eu não duvido. chorei muito, gente, pra caramba. Só uma das coisas que eu queria complementar é que eu acho que o desenvolvimento do personagem do Rick, eu acho que se tivesse a Angela, se ela tivesse assumido antes, ou se talvez o personagem continuasse, eu acho que ele não teria sido diferente, sabe? Eu acho que mesmo ele sendo protagonista, a gente iria conseguir muito bem ver os outros personagens se desenvolvendo, como a gente viu, né, no decorrer da nona e da 11ª. Então eu acho que o problema não foi o personagem em si, entendeu? Acho que o problema foi os produtores que não souberam aproveitar o elenco que tinha, né, os personagens e tudo. Uma das coisas que eu achei muito interessante, assim, tudo que o Rick construiu, e que até é engraçado falar, mas a gente vê o começo da temporada, o que mais ele prezava era o quê? A união de todas as comunidades. Né? Ele era o elo ali que unia todas as comunidades, mesmo que uns não estavam a favor, né, do que ele estava fazendo, mas ele estava demonstrando isso para as pessoas, que as pessoas precisavam se unir, principalmente no momento que eles estavam vivendo. E é engraçado a gente ver que a partir da saída dele, tudo mudou, meio que virou cada um por si. E esse foi um dos principais motivos dos sussurradores terem entrado e terem feito o que fizeram. O que eu achei, assim, sabe, fantástico. Porque pegaram no ponto fraco das comunidades ali naquele momento e conseguiu, né, fazer a introdução dos sussurradores. Mas isso a gente comenta um pouquinho depois. Não, mas só fazer uma observação do que você disse. Tá. É realmente isso que aconteceu. E isso foi até expressado na série de uma maneira visual mesmo. Uma simbologia, talvez, porque o Rick ele era a única coisa que mantinha essas pessoas juntas por algum motivo. Sim. Ele era uma ponte, então ele explode a ponte, sabe? Então é meio. Sim. Tem esse significado aí, meio no ar, assim. Sim, perfeito. Eu acho que o episódio também da saída dele, eu acho que foi muito bem construído.
né? Eu confesso que eu fiquei com muita raiva do Daryl e da Meg ali. Eu entendia muito bem o sentimento da Meg em relação ao Negan, tá? Mas eu não sei, eu fiquei meio, putz, meu Daryl, por que você fez isso, cara? Tipo, sabe, acho que não precisava ter chegado ali, mas ok, é série, as coisas precisam acontecer. Mas o episódio em si foi muito especial, foi muito triste, porque a gente viu personagens que já não estavam mais na série, né? Personagens que já não estavam mais presentes fisicamente, né? Como o caso do ator que faz o Herschel, né? Que agora me fugiu o nome. Então, assim, foi muito especial, sabe? Tudo foi muito especial. Cada fala, cada diálogo entre eles foi muito especial e foi provando a importância do Rick durante toda a série. É isso que foi legal, porque não foi um episódio tipo, morreu, já era. Não, sabe? Foi um episódio muito bom. Eu acho que pra mim assim foi um dos melhores da série. Foi literalmente uma despedida à altura do personagem, né? E o que eles fizeram, que foi uma sacada genial, deixou em aberto. Entendeu? Mesmo assim, independente se os filmes iam acontecer ou não, deixou em aberto, sabe? Então, para os personagens ali, realmente o Rick morreu, o Rick tá sumido, mas pra gente ficou aquilo. Ou seja, a qualquer momento o ator pode voltar. E eu ainda acredito que ele vai aparecer nessa temporada final. Que ele vai aparecer, pra mim, já tá mais do que garantido. Eu acho que ele gravou pelo menos um episódio, uma participação que seja. Mas o Walking Dead, pra mim, é uma série que flerta pouco com o sobrenatural, apesar de ser uma série de zumbis, né? Zumbi é meio fantasia, então. Mas esse episódio em específico, mostrando o diálogo dele com pessoas que fizeram parte da vida dele, que já partiram da vida do personagem, enfim, mostra que, de certa forma, ainda existe muita coisa entre o céu e a terra, né? Aquela questão de, tipo, pra onde a gente vai quando a gente morre, o que acontece quando a gente morre. E, de fato, o personagem, ele tava flertando com a morte, ele tava muito perto de morrer, ele tava com sangramento no estômago, ali na barriga. Então, ele meio que começou a ter essas visões, e aí pode ser considerado alucinação, pode ser considerado realmente uma comunicação ali com quem já partiu. O fato é que esses diálogos com esses personagens é muito significativo, assim. São diálogos que trazem muito. Eu acho que até para nossa vivência, assim, né? Quem fala que série é só entretenimento e tudo mais, não, mostra que tem muito mais ali, né? Tipo, existe uma conversa, existe uma emoção, uma confiança entre aquela relação daqueles dois personagens que estão conversando e estão se abrindo um pro outro, mesmo que ali no momento de morte, sabe? Tipo, eu tô perto de morrer, encontrei um cara que eu matei, que sempre foi meu amigo, e aí a gente tá trocando ideia aqui, tá tudo bem. Depois eu encontrei um senhor que me acolheu no meio do apocalipse. Eu achei muito bonito, assim. Eu achei que faltou até um encontro com o Glenn, assim. Eu acho que eu ia ficar bem emocionado, porque eu sempre gostei muito do Glenn. Mas, como a Gabi disse, o episódio, esses 4 episódios, eles foram muito bem escritos pra dar realmente esse tchau pro Rick, assim. Porque mesmo ele ali em vida, todos os diálogos dele são quase como uma despedida, e ele ali no quase morte dele, que ele tem essas alucinações, esses momentos de epifania aí, também é quase uma despedida. E pra gente também era, a gente também tava se despedindo do personagem, a gente não sabia o que ia acontecer no final do episódio. A gente tava também dando tchau pro protagonista da série, e aí no final tem a reviravolta ali, que muitos imaginavam, outros não, mas enfim. Mas aconteceu, e aí a gente tem que esperar ver o que vai acontecer, que talvez não aconteça nada, tá um negócio nebuloso. Cara, como é que foi a despedida do Rick pra você? Como que você sentiu ele dando tchau e etc? Então, assim, que é legal esse episódio porque ele constrói essa despedida, né? Como vocês vinham falando, assim, ele vai recontando a história do Rick de alguma forma, né? Trazendo esses personagens que passaram pela trajetória dele. É muito triste esse episódio porque a gente também tem uma outra despedida, que é a última vez que se vê o Scott Wilson, que foi o Herschel, atuando, né? Porque ele morreu antes do episódio ir pro ar.
o ator, no caso, né, faleceu. Então a gente tem essa despedida do Scott ali nesse episódio. É muito triste isso. Mas eu também sinto que faltou personagens, como tu falou aí do Glenn. Pra mim faria muita lógica também ter a Lori, porque, ok, agora ele está casado com a Michonne, mas a Lori é o motivo também, junto com o Carl, de toda a história ter iniciado, né? Aqueles altos e baixos do relacionamento deles, a forma como tudo acabou e que ele levou anos pra conseguir superar e se perdoar. Eu acho que faltou também algo mais profundo com o próprio Carl, mas eu entendo que ali é a questão com o Chandler Riggs, né, que tinha saído brigado com o Scott Gimple ali na verdade o pai do Chandler Riggs, mas enfim, eu acho que esse episódio ele construiu muita coisa, assim, foi muito legal porque ele foi retratando toda essa trajetória do Rick, né, desde o começo até esse momento em que ele teoricamente morre. Então, foi muito legal, assim, sentir, sabe? Porque a gente sabia para onde estava indo, né? Sem considerar surpresa no final, mas a gente sabia para onde estava indo, a gente sabia que a gente estava se despedindo do personagem. Então, foi assim, é tipo quando um grande ato de teatro ou de qualquer tipo de arte vai acontecer pela última vez e que eles chamam o público dizendo, é a última vez que nós vamos apresentar, então venham. Então a gente foi ali como audiência sabendo que era a última vez que veríamos o Rick na série e presenciamos aquele espetáculo e foi muito bom. O Andrew Lincoln entregou tudo como ator, né? Foi muito emocionante, assim, foi muito legal a construção, as reações dos personagens ali envolvidos, né? Aquela cena das três mulheres, da Meg, da Michonne e da Carol, vendo a ponte explodir, por exemplo, e as duas ali consolando a Michonne naquele momento. Então, enfim, tem um misto de emoções. Acho que foi muito legal, muito bem escrito, muito bem desenvolvido e muito bem pensado esse episódio. E aí o episódio finaliza com o Rick sendo resgatado pela Annie, que era a Jade, né? Jade, não lembro o nome dela. Enfim, bota ele no helicóptero, leva embora e depois foi nos prometido 3 filmes, que virou um, e agora estão falando que é trilogia de novo, e até agora a gente não tem nem uma sinopse do negócio. Mas pra mim é como a Gabi disse, tanto faz, ficou em aberto. Eu dou o destino que eu quiser pra esse personagem a partir do momento que está em aberto. Então, se o Rick voltar pra ter um final, ok. Se tiver um filme pra explicar o final da trajetória do personagem, ok. Se não tiver nada, eu escolho o que aconteceu com ele. E eu escolho que ele foi embora e perdeu a memória e viveu outra vida ali e finge papo de Rick in The Walking Dead. Por quê? Porque a gente não teve um mid-season finale. A saída dele não foi numa mid-season finale, né? Como a gente poderia pensar que fosse, porque aí teria uma pausa, daria pro público respirar e tal. E não foi assim, não. O Rick saiu e no outro episódio a gente já tem um salto temporal. O Carlos disse que nós teríamos muitos saltos temporais nessa temporada. Saltos temporais nessa temporada, olha que legal. E ele aconteceu. Foi aproximadamente um salto de 6 anos. O que soma 10 no total de Apocalipse. Então o mundo já acabou faz tempo. As coisas estão bastante deterioradas ainda mais. E aí a gente tem novos sobreviventes chegando, um novo grupo ali, que é salvo pela Judith, que cresceu e cresceu bastante. E as coisas estão como a Gabi disse, o grupo está cada vez mais dividido, o reino agora passa por apuros ali, meio que se degringolando. Hilltop está sem o comando da Maggie, porque depois desse evento ela acabou indo embora, e isso não foi mostrado pra gente, ela simplesmente foi embora. Enfim, as coisas começam a acontecer. A Michonne aparentemente não quer agregar ninguém no grupo. A gente ainda não entende por que, a gente ainda vai entender. Enfim, parece que começou uma série nova, uma temporada nova. Parece que de um episódio pro outro nós estamos em uma outra temporada. Gabi, como é que você absorveu esse início? Como é que você recebeu esses novos personagens? Como é que você viu tudo que estava acontecendo? E o principal, qual foi o vazio que te deixou essa sensação de temporada nova no meio de uma temporada que já estava acontecendo uma história? Como é que foi pra você? Olha, foi muito estranho ver The Walking Dead assim, após esse salto temporal e ver como cada comunidade se comportou após a saída do Rick.
já foi difícil ver, né, The Walking Dead sem o próprio Rick, né? Porque, querendo ou não, eram 9 temporadas ali, ele aparecendo quase o tempo inteiro, né? Então, assim, foi Pra mim foi de boa, sério, pra mim, assim, foi um pouco difícil. Eu tava tentando entender muito, assim, por que cada um tava agindo daquele jeito. A gente sabia que o Daryl tinha saído pra procurar o Rick. Em um certo momento, eu fiquei, né, me veio assim na cabeça. Você tá indo procurar o Rick, mas na hora que você fez lá o negócio pra, né, você brigou com ele, você não esperava que ele ia morrer, né, seu safado? Agora você tá lá com a consciência pesada, tá indo lá atrás dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem um ponto bem polêmico em relação ao Daryl. Porque muita gente culpa ele pela morte do Glenn, muita gente fala que não. Pois é. E aí agora a gente tem esse ponto. Muita gente culpa ele pela, entre aspas, morte do Rick, muita gente diz que não. Pra mim ele é culpado de tudo. Pra mim ele é impulsivo e não pensa nas consequências. Então, nos dois momentos. Por que o personagem em si não perde esse favoritismo que ele tem diante de tanta bosta que ele faz? Porque as pessoas são cegas e não enxergam. A Gabi vem com toda uma reflexão. Que o sistema autoritário... Não, mas é porque ele tem aquele jeitinho de... na verdade, eu não entendo, sinceramente. Porque, assim, não adianta nada falar que parei de assistir por conta da morte do Glenn, mas depois tá idolatrando o Daryl. O Daryl, ele é um cara que... ele é muito parceiro e ele é muito família. Então é aquele cara que aonde você tiver, ele vai lá para te salvar. Isso é muito bom do personagem. Entendeu? Aquele cara que você pode contar com ele para tudo. Só que ao mesmo tempo, ele é uma pessoa impulsiva até essa 9ª temporada, né? E aí depois a gente viu que parece que o personagem mudou radicalmente em relação às ações. Então, assim, essa impulsividade dele foi onde levou à morte do Glenn e levou à morte do Rick. Mas é aquilo que eu sempre falo, é série e eles precisam, né, jogar, querendo ou não, o peso para algum personagem. Então eu acho que eles viram que o Daryl era um personagem muito querido pelos fãs e acabaram fazendo, sabe, jogando essa responsabilidade para ele, porque querendo ou não, na época do Glenn, ele fez o Glenn, né, levar lá o negócio na cabeça. Eu tô esquecendo muito os nomes das coisas. O taco, né? Levar o taco na cabeça, mas você vê que depois foi um cara que sofreu pra caramba lá na mão do Negan e tal. Já na morte do Rick, na morte entre aspas, né? Você vê o quê? Que a culpa, né? Entrou dentro dele, que ele ficou 6 anos longe de toda a comunidade. Né? Então você vê assim que na época do Glenn, as consequências dele foi algo mais física, né? Então, assim, você vê que ele sofreu muito mais fisicamente. Já no Rick foi algo mais psicológico. Por quê? Porque o Rick era irmão dele. Né? Então, assim, são duas situações que aconteceram com ele. Então, assim, ao mesmo tempo, é tipo o que aconteceu com o Negan, sabe? Fez merda, mas aí depois faz alguma coisa pra você ficar com dó do personagem. É tipo isso. Entendeu? Então, assim, o retorno, quando a gente viu como ele se mostrou, né, pós Rick, a gente acaba ficando com um pouquinho de dó. E foi muito estranho ver as comunidades separadas ali naquele momento, porque era totalmente o oposto do que o Rick estava construindo, a união de todas as comunidades. E a gente viu o quanto isso era importante e o quanto isso depois, no decorrer dessa segunda parte aí da 9ª temporada, o quanto isso foi essencial, né, para não ter acontecido o que aconteceu. Ou seja, unidos são mais fortes, separados são mais fracos. É isso. Obrigado, Gabi. Obrigado. Tá falando pra caramba nesse episódio, né? Não, mas tá tudo bem. Eu concordo com o que você disse aí do... então tá bom. Do Daryl aí. Foi... Ele primeiro sentiu na pele pra depois sentir na cabeça, mas assim...
Tá bom, foi uma boa análise, muito obrigado. De nada. Obrigado. Perguntar pro Carlos, como é que foi o retorno de The Walking Dead pra você, esses novos personagens, esse novo começo de temporada no meio de uma temporada que já tava indo, com uma história caminhando, ficou muito esquisito ou você digeriu de boa isso aí? Eu adoro esse episódio 6, o Are You Now, né? É quem é você agora? Eu gosto muito desse episódio porque é justamente aqui que a gente vê aquilo que a gente falou ali antes sobre essa questão do protagonismo do Rick sempre ter sido o centro de todas as coisas. Ok, é protagonista, é centro, ok, mas não precisa todas as histórias fluírem para ele como era. E aqui a gente vê se quebrar, assim, né? A gente vê os personagens, a gente conhece. E eu até acho que é por isso esse salto de 6 anos para explicar as grandes mudanças que aconteceram nos personagens sem gastar muito tempo, né? Porque daí eles precisariam desenvolver muito para chegar no que eles chegaram, mas ali eles simplesmente meteram um salto de 6 anos e já apresentaram ali os personagens até com novas personalidades. A gente vê a Michonne, uma pessoa muito mais dura, né? A Carol já completa avesso, uma pessoa mais aberta ali naquele relacionamento com o Ezekiel, que ela acabou casando, que foi algo que ela negou lá nesses 4 primeiros episódios, ela não quis casar. E agora ela parece casada. Então, assim, são mudanças que a gente vê. A Meg que chutou o balde, daí a gente vê ali uma questão em Hilltop que não se define quem é que tá sendo a liderança, se é o Jesus, se é a Tara, se é o próprio o próprio Ur ali, que tá ali também no meio. Tem aquela confusão toda entre os personagens ali em Hilltop, porque não conseguem se definir, eles não sabem o que fazer sem a Meg. E isso é importante por causa daquilo que a gente falou sobre o primeiro episódio, porque a Meg foi muito brusca e mostrou: eu sou a líder daqui, e de repente ela vai embora. E daí Hilltop se vê numa situação de, poxa, a nossa líder foi embora, e agora o que que a gente é? Quem nós somos? Quem é que lidera isso daqui? Como é que a gente funciona? Então são várias coisas que estão acontecendo, né? A gente vê essa desunião entre as comunidades. A gente descobre nesse episódio que o Daryl tá lá afastado, sozinho no meio da floresta, e ele está há anos sem ver a melhor amiga dele, que é a Carol, né? Ela tenta às vezes encontrar ele, mas é difícil. E a gente tem a entrada de um dos maiores, ou se não, o maior personagem de The Walking Dead, o mais amado, o mais perfeito, que não comete erros em nenhum momento. Gabi, você sabe de quem eu estou falando? Quem? Quem? Dog, cachorro. Ah! Cachorro chega. Ai, que susto, eu cheguei a falar o Luke. Eu falei, não. O cão está aqui e, enfim, não quero comentar muito sobre ele porque ele é perfeito, não tenho o que falar. Judith, com todo o carisma, assim, a atriz entrega muito mais que o Chandler Riggs. Eu sempre critiquei isso, que eu não gosto da maneira do Chandler Riggs atuar. Desde lá do começo da série, sempre achei ele pouco carismático pro personagem que ele estava encenando, que ele estava carregando. E a Judith ali, ela é perfeita, maravilhosa. Ela traz essa nostalgia também, né? A própria roupa dela, o figurino da personagem, ele constrói ali uma mistura de Lori com Rick, com Michonne, com Carl. Então ela carrega todo esse legado da família. Ela tem uma personalidade própria muito legal também, que fica muito clara. Então, assim, são várias coisas que acontecem nesse episódio, assim, que demonstram o quanto a série vai mudar e quantos personagens vão crescer e como The Walking Dead consegue dar vários protagonismos num mesmo episódio de 40 minutos para vários personagens sem necessitar ter um só com tudo fluindo para ele, como a gente tinha até então com a presença do Rick. Então eu acho que a Angela Kang deixa muito claro assim aqui para o que ela veio para construir uma história sem o protagonismo exacerbado de um personagem só, e é perfeito o que acontece nesse episódio. Exatamente, é um episódio importante para a série num todo, porque é um episódio que vai dar continuidade
Há uma história que foi interrompida ali por questões pessoais que atrapalharam o desenrolar disso, porque o ator quis sair e tudo mais, então tinha que ser um bom episódio, e foi de fato um bom episódio, foi uma boa introdução de personagens, as coisas estavam caminhando bem, e eu gostaria de lembrar vocês aqui que o Apocalipse em si, ele tem cerca de 4 anos até o desaparecimento do Rick, e depois desse salto temporal, tem cerca de 6 anos. Então, assim, eles já viveram mais tempo sem o Rick do que com o Rick. Isso é muito louco de você pensar, porque, tipo assim, tudo o que aconteceu muita coisa, para depois passar mais 6 anos e aparentemente não aconteceu muita coisa, a não ser tretas internas que não levaram a grandes eventos, assim. Então, parece que eles estavam vivendo uma vida meio monótona, meio tranquila, de reconstrução, de ok, galera, vamos tocando aqui, vamos vivendo aqui, e tudo bem. Então, também não tem muito o que questionar, né? Aparentemente eles acharam um ponto onde eles poderiam ficar e ali ficaram. E o Eugene vem se comunicando pelo rádio. Eu não lembro como que funciona essa parte, eu não sei se é o Eugene ou se é o Padre Gabriel, enfim. Existe um rádio de transmissão e eles estão tentando se comunicar através desse rádio. E eu já vou logo para esse ponto. A gente já falou aqui da Meg ter sumido, então a gente não tem muito o que falar muito dela. Mas tem uma coisa que acontece que é interessante, porque é a introdução dos novos vilões, né? Porque se você parar pra pensar, depois de tudo que aconteceu, depois de todo mundo que eles enfrentaram, o que mais The Walking Dead pode fazer? O que mais? O que mais? E quem lê os quadrinhos ou acompanhava meio que de forma paralela o que acontecia nos quadrinhos, esperando por esses momentos na série, estava muito ansioso, porque estava chegando dos piores vilões de The Walking Dead, que são os sussurradores. E eles são introduzidos da mesma maneira que eles aparecem nos quadrinhos, porque o Eugene e a Rosita saem para fazer uma missão especial, particular ali deles, para tentar contato com outras comunidades e tudo mais. E eles são surpreendidos por uma horda e saem correndo, se escondem, e eles escutam os zumbis falando. Eu acho que para quem não acompanha os quadrinhos, para quem nunca viu nada de quadrinho, deve ter pensado, nossa, olha a bosta que a série virou. Olha que horror, virou, como que chama aquela lá? Z-Nation, virou Z-Nation. Virou... como que chama aquela outra lá? Enfim, dos coreanos, zumbi lá também que corre, aquela loucura. Porque, pra quem não acompanha e vê zumbi falando, pensa, gente, não faz sentido. Gente, já não faz sentido zumbi, tá? Zumbi já não existe. Mas dentro do contexto fantástico ali de zumbi, realmente ficou muito esquisito e tal. E eu achei que foi arriscado essa introdução, porque eu pensei justamente nisso. Quem não conhece a história em quadrinhos e vê o zumbi falando, vai pensar que a série degringolou de vez. Vai pensar que entregou pra Deus e vida que segue. Mas não, é uma introdução ali muito interessante. Eu gostei muito da forma que eles foram introduzidos. E realmente, se você para pra pensar e se coloca na posição daqueles personagens, você ouvir o maior mal da sua vida ali, que é os zumbis, se comunicando, a primeira coisa que você pensa é, fudeu, os malucos estão ficando mais inteligentes, eles estão evoluindo, que é exatamente o que o Eugene pensa. A coisa tá saindo do controle, a gente não simplesmente vai mais encurralar eles e matar, porque eles já estão, parece que eles estão conversando, então eles estão pensando. É um negócio muito interessante. Gabi, você gostou? Você sabia de como seria a introdução dos sussurradores, mas qual que foi o sentimento de ver essa primeira cena assim em tela? Eu achei que foi muito bem construído tudo. Principalmente a reação dos dois ali ao ver algo que eles não estavam esperando, algo, sabe, que acho que por um momento eles acharam que estavam ficando loucos, algo que deixou eles realmente com medo. E um dos pontos bem legais assim que eu achei dessa parte é que foi no momento onde eles baixaram a guarda, né? Porque é bem como vocês comentaram, como passou-se muitos anos, o que nos deu a entender é que nada aconteceu. Então, assim, não tinha mais guerra, não tinha mais por que, né, lutar, não tinha mais, né, nenhuma outra comunidade para eles entrar em atrito, porque, querendo ou não, mesmo eles, cada um no seu canto, eles ainda se comunicavam de forma educada, de forma pacífica. Então é onde eles abaixaram a guarda e começaram a viver a vida de forma assim, sem preocupação.
E nesse momento foi muito interessante porque ativou aquela chavinha deles, do tipo, pô, ainda existe coisa, ainda existe ameaça no mundo, né? Então a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo. E peraí, isso aí nunca aconteceu. O que será que é? Então você vê algo que a gente não via neles, que é o medo. Mesmo neles ali, no Eugene e na Rosita que viram, é muito nítido a gente ver o medo nos outros personagens também, né? E para mim assim foi sensacional essa introdução dos sussurradores em um momento onde eles estavam mais vulneráveis ali. Então isso para mim foi genial e a gente consegue ver isso nitidamente episódio após episódio de como os sussurradores ali, né, que foram introduzidos de uma forma sutil até, mas que no decorrer dos episódios a gente começou a ver a importância deles e a ameaça que eles representavam naquele momento e, cara, foi sensacional. Foi sensacional. Isso é refletido até no como o grupo se reage a essa situação, né? Todo mundo meio que fica em pânico, mas tentando manter a calma, e o negócio começa a degringolar ali e caminhar para uma coisa que a gente queria muito ver e eles não sabem como agir. A gente comentou aqui que aparentemente não aconteceu nada nesses 6 anos, mas aconteceu uma coisa, que foi especificamente com a Michonne. Porque a gente vê que ela e o Darren têm umas marcas no corpo, parece uma cicatriz em formato de X, e a gente fica se perguntando, o que é isso? Né? O que isso quer dizer? Mais uma marcação daquelas tipo que a Jades usava, A e B, eles são X, o que isso significa, né? E a gente acaba descobrindo isso mais pra frente, numa coisa que aconteceu que deixou a Michonne do jeito que ela ficou, mais reclusa, mais com o pé atrás, mais na retaguarda, que foi, ela encontrou uma amiga da época onde o mundo era normal, só que essa amiga, para sobreviver no apocalipse, fez coisas horríveis e faz coisas horríveis, não só contra ela, mas tenta fazer coisas horríveis contra a Judith. Então isso mexe muito com a Michonne. Eu acho muito foda, assim. No meu ponto de vista, eles tentaram fazer com a Michonne um pouquinho do que foi feito com a Carol, sabe? Não porque, tá matando criança. Não é só porque tá matando a criança. Mas é toda a carga emocional que aquilo traz, que aquilo carrega. Então, antes de inserir os sussurradores, Carlos, fala um pouquinho da Michonne, você que gosta desses episódios mais psicológicos e que se aprofunda mais na psique de cada personalidade dos personagens inseridos na história, Lord Carlos. Então, aí a gente tem um episódio, né, que na verdade ele foge disso que a gente estava construindo ali, mas é importante a gente falar agora, que ele... a gente tem a Michonne grávida naquele momento, né, ela estava grávida do Rick Jr., e de repente chega nas portas de Alexandria uma antiga amiga dela, uma pessoa que ela conhecia antes do apocalipse. Então, é algo que a gente muitas vezes até se questionou durante os anos da série, né? De, poxa, ninguém encontra ninguém que conhecia antes, é sempre pessoas desconhecidas e tal. Então a gente vê aqui nesse momento chegando alguém que a Michonne conhece, que ela fez faculdade junto, elas estudavam na mesma universidade. Então tem uma história ali por trás. A Michonne, ela se entrega, né? Ela se entrega a essas relações com essa mulher porque ela acredita que é a mesma relação que ela tinha antes do apocalipse. Mas a gente vê isso acontecendo de outra forma e vemos que o apocalipse muda as pessoas, o que Michonne já deveria saber. E é muito interessante aqui sobre a Michonne, e a gente acho que até já citou isso, que a Michonne, ela, desde que ela foi introduzida na série, né, ela vem com esse faro daquilo que tá no subconsciente dos outros, assim, ela consegue farejar o governador, ela consegue farejar os perigos, aquilo que as pessoas estão escondendo. E aqui
pela uma das primeiras vezes a gente vê a Michonne, ela totalmente de guarda baixada, baixou a guarda totalmente, por quê? Porque ela conhecia, ela tinha vínculo com aquela mulher, então ela queria ajudar e ela traz também essa história das crianças, a Michonne estava grávida, então tem todo uma criação ali que realmente cerca a Michonne, assim, e faz um terror psicológico muito grande, tanto nela quanto no Daryl, mas o Daryl não sofre tanto assim quanto ela, porque ela ali é uma mulher grávida, né? Já existe um risco, e ela vê também a vida da Judith sendo ameaçada naquele momento. Então eu acho que é aquele momento de um trauma tão profundo, e acho que por isso o nome do episódio ser cicatriz, não, cicatrizes, não só por causa das cicatrizes deixadas na pele da Michonne, né, e do Daryl, mas por ser uma cicatriz na alma mesmo, assim, é algo que marcou ela ao ponto de se tornar um trauma, e ela realmente querer cortar relações com tudo que vem de fora dos portões de Alexander, né, então por isso que ela endureceu tanto. A gente até, quando começou lá no episódio 6, que a gente viu a Michonne com essa postura e que a gente não entendia, a gente até tentou teorizar, achando que tinha sido pelo que aconteceu com o Rick, que ela tinha endurecido e tudo mais, mas a gente vê que não, porque nesse episódio traz esse momento ali pós ela perder o Rick, e a gente vê que ela, mesmo com a perda do Rick, ela tá muito bem, digamos assim, né? Ela tá muito positiva, porque ela tem 2 crianças agora para cuidar, tem um futuro para pensar. Agora ela ali numa posição também de liderança dentro de Alexandria. Então ela é uma personagem que naquele momento pós-morte do Rick, ela conseguiu teoricamente se recuperar de alguma forma, mas o trauma que ela passou quando ela se viu, talvez pela primeira vez, baixando a guarda e levando uma rasteira do tamanho que ela levou, assim, e colocando a vida dos 2 filhos dela em risco por causa dessa atitude de baixar a guarda, acho que totalmente gerou uma cicatriz nela interna que fez ela realmente se fechar para tudo. E foi um se fechar para tudo do tipo assim, qualquer pessoa de fora pode me trair. Então ela não se fechou só para novas pessoas. Ela se fechou inclusive para Hilltop, ela se fechou para o Reino, ela se fechou para Oceanside, ela se fechou para tudo que estava fora dos portões de Alexander. Então eu acho que é muito interessante essa explicação. Eu ainda acho que essa história ela poderia ter sido um pouco melhor construída, sabe? Pelo tamanho do que se criou ali ao redor das cicatrizes, os mistérios que foram criados ao redor dessa história, assim, todo o clima que veio se construindo quanto a isso, e essa postura da Michonne um pouco não, bastante dura. Eu acho que poderia ter sido um pouco mais profundo, um pouco mais explícito, mas também entendo que tinha um outro enredo se construindo ali que era teoricamente bem mais importante do que explicar os traumas da Michonne naquele momento e que, enfim, funcionou de alguma forma. Isso eu chamei o Carlos justamente para falar da Michonne nesse pedaço, porque eu não sei muito expressar esse episódio. Eu acho que ele, ao mesmo tempo que eu acho que ele quebra o ritmo do que tá acontecendo, ele serve para justificar o que tá acontecendo, né? Então eu acho que ele é um episódio que vem num bom momento, e ele é um episódio que é importante. É importante por quê? Porque chegou, a Judith trouxe pessoas para Alexandria, e a Michonne fala, olha, tem um conselho lá agora em Alexandria, e eles fazem um interrogatório, e a Michonne descobre que uma das mulheres é prisioneira, né? A Michonne era advogada, juíza, não me lembro, mas enfim, ela sabe identificar bandido de longe, né? Ela foi criada no Rio de Janeiro, ela olha, ela sabe quem é. Então, ela simplesmente descobre que uma dessas pessoas em parte está mentindo, e fala, olha, vocês querem deixar essas pessoas aqui, mas eu não quero, então eu decidi que eu vou levar eles para Hilltop, e é isso aí, a gente tem um conselho, mas quem manda sou eu. E ela começa a levar essas pessoas para Hilltop.
E a gente teve que parar a parte dos sussurradores justamente por isso. Porque tudo acontece meio que ao mesmo tempo, porque ela começa a levar as pessoas pra Hilltop. O Daryl sai em resgate do Eugene com quem? Eu não lembro, ele vai com alguém. É do Aaron e do Jesus. Isso, o Jesus e o Aaron vão junto pra achar o Eugene, porque a Rosita deixou ele lá, porque ele machucou a perna, enfim. Então tudo começa meio que a acontecer ao mesmo tempo, e aí a gente dá de cara, de novo, com os sussurradores numa cena de cemitério, que assim, a ideia é muito legal, assim, eu vou criticar aqui um pouco a parte técnica, tá, gente? Vocês não ligam, não. Mas aquela construção de cenário, aquela neblina, assim, pra dar aquele clima, ficou muito parecendo um filme de terror dos anos 80, um clipe do Michael Jackson. Vocês não acham? Ficou meio feio. É, aquele gelo seco tomando conta do. Ficou muito. Tipo assim, foi gravado num estúdio, ficou muito na Isso. cara que não era um cemitério de verdade. Ficou muito na cara que era algo muito falso, assim. E aquele gelo seco ali no meio de tudo ficou. Pra mim, ficou meio bizarro. Realmente me lembrou, tipo, um thriller do Michael Jackson. Eu, em qualquer momento, esperava o Michael Jackson aparecendo ali pra dançar. Mas ao Ainda. mesmo tempo, Henrique, eu gosto muito do clima de terror que se instaura nesse período em The Walking Dead, que muda, né, aquele ritmo que a gente era acostumado, e esse terror psicológico que os sussurradores trazem, e esse episódio, por mais que essa parte técnica seja muito ruim, ele traz essa. E talvez, agora tu falando, eu fico até me perguntando, será que isso não foi proposital do tipo assim, trazer aquele thriller dos anos 80 e dos anos 90 pra The Walking Dead, sabe? Tipo, mudar realmente drasticamente o que a série tinha sido até então, né? Que era algo muito perto da aventura, digamos assim, e mudar drasticamente e mostrar, não, realmente agora a gente quer fazer terror, a gente quer fazer terror psicológico, e daí traz esse, sei lá, sabe? Tô tentando achar uma desculpa pra justificar aquela porcaria. Eu acho que pode funcionar a sua ideia, porque realmente traz essa sensação de filme trash daquela época. E a questão dos sussurradores, né? A hora que eles estão lutando com zumbis no cemitério lá pra salvar o Eugene, que tá manco e etc. Eles começam a sussurrar e se movimentar diferente. Então começa a criar um clima meio. Nossa, o que tá acontecendo aqui? Não sei o quê. Até que Jesus é empalado num facão ali e vai com Deus. Gabi, morte de Jesus. Não o bíblico, graças a Deus. Mas o de The Walking Dead. Foi meio bobo, né? Eu achei que o personagem, assim, toda a trajetória dele foi muito jogada de escanteio. É um personagem que Sim. nos quadrinhos ele é muito legal, ele é muito descolado. Tem a questão também dele ser homossexual e ter um relacionamento com o Aaron, que não foi explorado isso na série. Eu fiquei muito triste, achei que ia desenvolver. E na série ficou por isso mesmo, ele morre ali, a gente fica triste e fala, nossa, quem que é o próximo? Quem que é esse bicho que matou eles? Sabe? O que você sente de Jesus partindo? Não, Olha, não essa pros céus. morte do Jesus, pra mim, foi um desperdício de personagem. Foi aquela cena que poderia ter acontecido com qualquer outro personagem secundário, sabe? Que, meu, seria top. Mas com Jesus, naquele momento, eu acho que eles pecaram nisso. Mas assim, a gente sabia todos os problemas internos também, que o ator queria sair, justamente por conta dessa falta de desenvolvimento do personagem, né? Então, assim, a gente viu ali logo no começo que teve aquela coisa com o Aaron, aí todo mundo ficou, mas será que é? Será que não é? Né? Mesmo sabendo nos quadrinhos o relacionamento dos dois. Então faltou muito isso. Faltou explorar, sabe? Quando a gente achou que eles iam explorar o personagem, aconteceu a morte. Eu achei até que foi bem bolado ali a morte e tal. Ele tava mostrando os dotes de luta dele e pá, quando menos, né? Quando menos ele esperava, ele foi acertado. Então, assim, naquela cena ali eu achei legal. Eu só não gostei que foi aquele personagem, entendeu? Eu acho que poderia ter sido qualquer outro sem ser ele. E só relembrando aqui, Henrique, que a gente esqueceu de comentar dois pontos importantes, tá? Assim, que para mim é importante, né? Que assim, que são
pequenas cenas que aconteceram durante a temporada e que foram muito importantes. Uma que foi a questão do Aaron, que teve o braço cortado, né, durante o comecinho da temporada, que até muitas pessoas ligaram isso ao que aconteceu com o Rick nos quadrinhos. Isso foi bem legal. Juntando o episódio da Michonne, a cena que ela mata todas as crianças ali naquele momento foi uma cena muito forte para a atriz. Eu acho que todo mundo elogiou a Danai Gurira após essa cena, porque eu acho que teve muita expressão dela ali, foi muito interessante. Mas essa questão ali da questão meio thriller, eu acho que foi proposital o que eles fizeram, justamente para mudar a pegada que The Walking Dead estava vindo. Eu acho que eles precisavam colocar o terror justamente para mostrar a ameaça que eram os sussurradores, que não era apenas uma comunidade qualquer ali, sabe, que queria pegar a terra deles ou queria pegar o alimento deles, não, para mostrar que era totalmente diferente. Então eu achei muito interessante, muito assim legal. Só é que nem eu falei, só a questão do personagem que poderia ter sido outro, menos o Aaron, claro. Mas sabe o que eu acho sobre a morte do Jesus, assim? Eu acho que talvez era o momento dele morrer. O problema é que eles não desenvolveram ele nas outras temporadas. Eles não aproveitaram ele nas outras temporadas. Talvez era o momento dele morrer, sabe por quê? Porque eu acho que os sussurradores eles chegaram justamente para mostrar para os personagens e para a audiência que eles eram uma ameaça que aqueles personagens não estavam acostumados. Era algo totalmente fora da curva e que o melhor dos lutadores, a pessoa que tinha mais domínio sobre artes marciais e sobrevivência e etc., estava vulnerável. Então o Jesus, ele teoricamente, ele é a pessoa perfeita para morrer nesse momento, porque ele era um lutador muito bem preparado. Era ou ele ou a Michonne ali nessa questão de equiparação, né? Porque os outros personagens usam muito arma, usam a faquinha e etc. Mas o Jesus e a Michonne, eles têm um jeito de luta e uma coreografia de luta, né? Muito forte, muito marcante, assim. Então seriam dois personagens que seria muito interessante morrer nesse momento, justamente para demonstrar que o melhor dos lutadores, o melhor dos guerreiros, está suscetível a ser morto por algo surpreendente, né? Que era esses novos vilões que estavam chegando. Eu acho que o grande problema da morte do Jesus não é em si ele morrer nesse momento ali na nona temporada. Eu acho que o problema está nas temporadas anteriores eles não terem utilizado o personagem da forma como ele deveria ter sido utilizado. Ou seja, faltou muito desenvolvimento do personagem durante as temporadas anteriores. E acho que isso que ficou com essa sensação de tipo, poxa, poderia ter sido outro personagem, porque, sabe, meio que parece que foi em vão, porque a gente não tinha história, não tinha um passado assim com o personagem, né, nas outras temporadas. Então a gente sentiu, mas eu sei isso porque eu já conversei com várias pessoas e a maioria delas também concordavam comigo em relação a isso, de que poderia ter sido um outro personagem. Mas agora você falando essa questão, agora eu entendo o motivo, né? Sim, eu acho que pro roteiro faz muito sentido, sim, entende? Pro enredo. Mas é como eu disse, assim, só que teria... o Jesus tinha que ter sido usado de melhor forma nas temporadas anteriores. E daí, eu acho que o que choca, o que dói, assim, digamos, é que no momento em que ele encontra esse espaço para crescer, né, que é a partir ali do sexto episódio, quando o Rick sai, ele vai ter, teoricamente, esse espaço para crescer, eles matam ele. Matam ele exatamente. num enredo, né, que seria o correto mesmo, que acho que é o peso que eles queriam trazer desse todo mundo tá vulnerável, até o melhor dos lutadores. Mas o triste é que daí tu olha pra história do Jesus e tu pensa, poxa, justo agora, sabe? Justo agora que ele ia crescer, então, tipo, fica o enredo justifica, mas ao mesmo tempo, poxa, por que agora, sabe? O mais triste disso é que, assim, quando o Jesus morre, no outro episódio eu já não sinto falta dele. Então, assim, foi um personagem subaproveitado, não fez nada,
Era um personagem carismático, tinha tudo pra ser muito interessante, muito mais interessante que a Tara, por exemplo, que viveu muito mais que ele, mas foi descartado logo que o próprio ator falou, gente, não dá mais, eu tô aqui batendo cartão e vocês não estão me usando pra trabalhar, então vou embora. Enfim, tudo isso acontecendo, mais coisas acontecem, como por exemplo, o Padre Gabriel esquece a cela solta, o Negan sai e vai ver que a vida dele fora daquela cela seria uma porcaria, então ele resolve simplesmente voltar. Eles percebem que aquela pessoa que matou o Jesus não é de fato um zumbi, é sim uma pessoa. E aí o Daryl tem a ideia de, acho que acertar as pernas dos zumbis, e aí obviamente a hora que acertasse um ser humano, eles para capturar algum deles e tudo mais. Isso é feito, eles capturam a Lydia, enfim, gente, Lydia é a filha da Alpha, que é a grande introdução aí. Vou direto pra Alpha, porque ela é o que importa. É a grande introdução da série, da temporada, que é a líder dos sussurradores. E ela tá sempre à espreita, ela tem... Olha, o que eu tenho pra dizer dos sussurradores é que eles são assustadores. Eles se comportam como animais. A Alpha é brilhantemente interpretada pela Samantha Morton, é uma atriz muito foda. Quando eu vi que ela ia entrar em The Walking Dead pra viver a Alpha, eu falei, nossa, já era. Ganhou, nossa, não vejo a hora de ver ela dividindo cena com a Melissa. Quero ver diálogos dela com a Carol. Sabe, eu já comecei a me iludir aqui, porque eu sei que a atriz é boa, eu sei que a personagem tem potencial, então assim, vai da liga, The Walking Dead tá indo muito bem, escolhas excelentes, o negócio tá andando. E realmente, a introdução da Alpha, assim, já é algo que você fica, né? Ih, quem que é essa louca aí e tal? Vai dar muito BO. Que ela vai lá buscar a Lydia, que tá em Hilltop, servindo de. Ainda não, mas vai ser uma moeda de troca. Mas ela tá ali porque eles estão interrogando ela pra descobrir quem é ela, de onde ela veio, que grupo que é o dela e tudo mais. E a Alpha simplesmente chega e fala: Olha, eu quero minha filha e vocês vão me entregar ela porque eu tenho 2 dos seus aqui. E é uma introdução muito gostosinha. Gabi, o que a Alpha é pra você, Gabi? Você tem medo da Alpha? Assustadora, Ai, né? Tenebrosa. mas ao mesmo tempo maravilhosa. Maravilhosa. É um demônio de tão bom. É um demônio bom, né? Não, a atriz ali, nossa, ela incorporou realmente a Alpha e eu acho que foi um dos primeiros personagens assim que eu fiquei com medo. Porque você não esperava nada. Isso é muito legal em série, porque você não sabe como o personagem vai agir, né? Não dá pra você ter uma noção de o que ele vai fazer. E ali a Alpha, logo nessa introdução ali dela querendo fazer a troca, a gente olhou e falou, cara, até que ponto, né, ela é capaz? Será que ela tem limite? Será que existe limite pra ela ou não? Isso foi sensacional. Muita gente acha a introdução do Negan muito icônica, né? Porque ele é um personagem que chega quase que literalmente botando pau na mesa, vamos dizer assim. Mas ele é um personagem quase que caricato, assim. Ele é debochado, ele é quase histérico. E a Alpha não, ela vem com uma calma, com uma sutileza de uma cobra, sabe? Que você não sabe o que ela vai fazer, qual que é o próximo movimento dessa personagem. Qual que é o próximo ato que ela vai ter, porque até então ali eles não sabem o que ela é e o que ela representa e o que ela tem, qual a arma dela. Mas ela se apresenta de uma maneira muito misteriosa e sombria, e isso dá mais medo do que o Negan chegando, por exemplo, chutando a porta e esmagando a cabeça. Então, eu sinto que a introdução dela é mais calma e mais pacífica, mas ao mesmo tempo traz tanta explosão dentro da sua cabeça que você fica com medo de fato, confrontar ela. Carlos, quem que você prefere, a introdução do Negan ou da Alpha? A Samantha Morton, ela é um dos maiores acertos de contratação de elenco de The Walking Dead, assim, em todas as temporadas. Eu lembro que quando saiu o nome dela, teve muita crítica, né? Porque nos quadrinhos a Alpha, ela é um personagem mais novo, mas ao mesmo tempo o que a Samantha Morton faz com a Alpha torna o arco dos sussurradores, e isso é algo assim surpreendente para a série The Walking Dead, torna o arco dos sussurradores 1000 vezes superior ao que ele é dos quadrinhos. É,
os quadrinhos, o arco dos Sussurradores já foi muito legal. Mas o que acontece na série, como ele é construído e o como a Samantha Morton é uma das maiores responsáveis por isso acontecer, é sensacional, assim. Eu lembro o quanto eu sempre ficava arrepiado quando ela entrava em cena, assim. É justamente essa astúcia, né? Essa questão da personagem, como o Henrique falou, é praticamente uma cobra, porque tu não sabe exatamente o que esperar dela, ela te hipnotiza com um olhar, assim, é um olhar vazio e frio, mas que parece que penetra dentro da alma da pessoa que para quem ela tá olhando, e ela fala numa calmaria, assim, ela não tem, digamos assim, é aquele passivo agressivo que tu não sabe se ele vai te abraçar ou se ele vai te meter um facão no meio da cara do nada, assim, sem esperar. Então é algo muito bem construído, é uma profundidade da personagem que é muito grande, assim. E assim, até a Samantha Morton ela é muito grandiosa porque a gente tem aquele episódio ômega, né, que é o episódio quando a Lydia é presa lá em Hilltop e ela começa a narrar a história dela e ela faz toda aquela confusão, invertendo os papéis do pai com a mãe, que na verdade no fim a gente descobre que a mãe que era o demônio, mas que na cabeça da Lídia a Alpha fez ela acreditar que o problema era o pai, então ela inverteu totalmente as memórias da menina. Então a gente vê assim a astúcia dela e aqui a gente tem a questão da Samantha Morton, a gente vê essa interpretação de como ela consegue dividir a Alpha dentro da cabeça da Lydia, assim, a personagem boazinha, né, a boa mãe que se esforçou para manter as coisas funcionando e aquele pai terrível, e de repente a gente vê essa inversão, assim, essa mulher totalmente fria, sem humanidade nenhuma, e eu acho que é isso que talvez o Henrique estava falando antes, que é o grande diferencial da Alpha, é que ela é um vilão que não tem humanidade nenhuma, né? Não é uma pessoa com atos de vilania como foi o Negan, como foi o governador, porque ambos é, tinham as suas comunidades, eles tinham o que defender, eles tinham pessoas por quem eles lutavam, né? Ideais que eles defendiam, e tinham os seus atos de vilania para conseguir manter essa comunidade sobrevivendo, que dependia deles. A Alpha não, ela não tem uma humanidade, ela não tem um momento em que ela é uma boa pessoa, ela não tem, digamos assim, qualidades humanas, né? Ela é basicamente um animal, assim, num estado natural, e a gente não encontra humanidade nela. E ela não tem uma motivação para fazer o que ela faz. Não é para proteger o grupo, não é pela filha dela, né? Ali naquele episódio que ela vai até Hilltop, ela até parece deixar a entender que é pela filha dela, mas ela não quer expor isso. E a gente até vê mais pra frente, depois, ela se punindo quando ela tem algum tipo de sentimento, porque ela realmente não quer ter humanidade. Então é algo muito desesperador, assim. A Samantha Morton faz isso esplendidamente e elevou demais aqui a série nesse momento. E eu digo que é nesse momento que, assistindo da sua casa, Andrew Lincoln falou: puta, eu não devia ter pedido demissão. Putz, ia ser muito legal estar ali contracenando com essa mulher, interpretando esse personagem que é pavoroso, é monstruoso, sabe? Chega assim, doer na alma mesmo, as coisas que. O posicionamento da Alpha e como ela se comporta. Eu adoro ver ela falando, eu adoro o jeitinho que ela fala assim. Yeah, don't. Sabe? É o meio Voldemort, né? Eu gosto muito, a Alpha é maravilhosa. Como é que faz, Henrique? You don't know. Sabe, sussurrando. Maravilhoso! Sabe? Não, é muito boa, é muito boa. E tem assim, um momento também, né, nesse confronto dela em Hilltop, que é uma cena que talvez tu até iria citar, Henrique. Eu peço desculpa se eu tô te cortando, mas eu acho que daí também é um outro daqueles grandes momentos de The Walking Dead. A gente já falou de várias cenas e até de episódios, né? A gente falou do The Groove lá na quarta temporada, que para nós é o melhor episódio da série. Mas tem uma cena aqui nesse momento que ela, assim, entra no meu top cenas, talvez top 3 assim,
pela forma como ela foi construída, que é aquela cena da Connie no milharal, né? Que é aquela cena em que os roteiristas e a direção nos levaram para o mundo das pessoas com deficiência auditiva, né? Nos levaram junto ali com a atriz, com a Lauren, para esse mundo da deficiência auditiva e que é agoniante e que a gente consegue sentir pela primeira vez, talvez, assim, o que que é tu não escutar, né? O que que é tu não ter audição e tu consegue sentir a aflição daquela personagem, daquela pessoa que tá vivendo num mundo pós-apocalíptico, com todos os perigos que rodeiam, e agora com um perigo inesperado, que é os sussurradores. E além de tudo com essa questão auditiva, com essa deficiência auditiva, então a gente consegue entrar na pele da personagem e é desesperador, e essa cena assim, é muito bem construída, muito bem pensada, dirigida, e a atuação da Lauren ali é maravilhosa. Eu gosto muito da atriz, né? E ali eu acho que realmente foi um dos suprassumos assim de The Walking Dead, uma das cenas que pra mim fica marcada pra sempre assim. É verdade, de fato, é uma... Cara, por mais que a gente critique The Walking Dead, fale mal, assim, ele é uma série que abrange muito e abraça muito todas as pessoas, assim. A gente tem todo tipo de personagem, independente se ele tem destaque ou não, eles estão lá sendo representados. A gente tem personagem gordo, a gente tem personagem negro, a gente tem personagem surdo, a gente tem personagem gay, a gente tem personagem lésbico. Tá todo mundo lá, e as coisas estão acontecendo. E essa cena realmente, ela é muito angustiante, porque além de você ser colocado numa visão ali de primeira pessoa, de uma pessoa com deficiência auditiva, é um mundo apocalíptico, né? Então ela tá correndo quase que às cegas, porque ela tá no milharal, então tudo é igual. E do nada, dos lados dela, vai brotando zumbi, e aí você fica, meu Deus, como que faz pra viver? E aí tem uma. Eu não lembro se é nessa parte. Enfim, tem algum momento da personagem que eu achei genial, achei muito bonito, assim. Que parece que tem superpoder, assim, que ela para e ela põe a mão no chão pra sentir a vibração, da onde tá vindo. Cara, é muito foda, eu acho isso muito legal, assim, porque a gente sabe que pessoas com deficiência, seja auditiva ou de visão, e, enfim, acabam mesmo aguçando outros tatos, assim, do corpo, né? Então, essa cena em específico que o Carlos citou, e essa que ela para e coloca a mão no chão para identificar da onde tá vindo o barulho, vamos dizer assim, eu acho genial, é magnífico, assim, a Connie é um personagem que eu gosto muito da construção, ela é uma das únicas que teve um background bastante interessante ao ser introduzida, onde ela foi citada como ela era uma jornalista que desbancou ali políticos corruptos. Cara, e ela tem esse senso mesmo de investigação, de ir atrás, de resolver os BO, e é isso aí, e vamos vivendo aqui no meio do zumbi, porque eu gosto muito da Connie. Enfim, somos apresentados a Alpha, todo esse contexto é de fato degustado por nós podemos ver e experimentar sensações que The Walking Dead nunca nos deu, inclusive do lado do vilão, né, que o Carlos citou o episódio da Alpha, onde ela muda a cabeça da menina, então a gente passa a entender mais ou menos como que o vilão trabalha ali no seu mundinho, no seu grupo. A gente também é apresentado ao Beta, que é ali o braço direito da Alpha, e que meio que é um capataz, o cara que faz tudo e tudo mais. Enfim, as coisas vão acontecendo. A Alpha, por algum motivo, ela sente que talvez ela possa perder a filha dela para essas pessoas. E assim, eu não lembro muito bem, tá, gente? Eu vou ser bem sincero aqui. Esse pedaço meio que me apagou na memória. Mas ela fica incomodada com as pessoas, ela fica incomodada com o grupo. E o grupo tá promovendo um festival. Eu não sei se ela vê isso, tipo, caramba, o mundo acabou, os caras querem voltar pra vida normal. Como assim? Né? Vai ter uma feira lá no reino, um festival no reino, onde vai todas as comunidades se encontrar e confraternizar e tudo mais, e a Alpha tá lá infiltrada. E ela não tá infiltrada à toa, né? Ela tá infiltrada preparando um dos grandes momentos, mais um dos grandes momentos de The Walking Dead, que, assim como eu já disse aqui, das HQs era muito esperado. A cabeça nas estacas, né?
todo mundo ficava, meu Deus, é muita gente que morre na HQ nessa hora. Quem será que eles vão matar na série, né? Já não tem muito personagem, quem será que eles vão descartar? E a Alpha se infiltra ali, sequestra algumas pessoas, parte do grupo está disperso em outras regiões ali, em outros afazeres e tudo mais. Eu vou direto ao ponto. E eu vou começar pela Gabi. Gabi, vamos pular para a cena das estacas. Tá. A gente tem ali uma cena que eu considero uma das mais... O Carlos falou em top 3, eu vou pôr num top 5, assim. Uma das cenas mais emblemáticas da série, assim. É aquela cena que você olha, independente de quando você olha. Se eu pôr ela aqui agora e assistir, eu vou falar, uau, arrepiou, que foda. Porque por mais que tivessem pessoas que não são importantes nas estacas, porque tinha muita gente que... Eu acho que todo mundo, pra mim, na verdade, tanto faz ali, que tinha a Enid, a Tara, o Henry e mais alguns secundários ali que não fazem diferença. Mas a cena em si, a importância que essa cena traz e que aquelas pessoas que estavam na estaca têm para esses personagens, cara, é muito aterrorizante você imaginar que uma pessoa fez isso com mais 8, 9 pessoas, sabe? Só para demarcar o território. É um bagulho meio sinistro. Então toda a construção da cena, para mim, é muito, muito bonita. E mais uma vez, independente de quantas pessoas estejam envolvidas, a Melissa nem se esforça para roubar o protagonismo para ela. Parece a Gabi querendo dar show e roubar o protagonismo, mas a Melissa faz isso com classe. A Melissa faz isso com E eu muita não. classe. Ah. Gabi, como que é a cena da estaca para você? Como é que você assistiu isso? Ai, meu Deus, foi uma coisa assim chocante, porque naquele momento foi quando caiu a ficha do que a Alpha era capaz. Né? Eu acho que foi ali que realmente eu fiquei com medo. Eu falei, putz, ninguém tá seguro, os nossos personagens queridos vão morrer, entendeu? E assim, a construção foi muito interessante. É como eu já venho falando aqui nesse podcast, a introdução dos sussurradores foi num momento muito vulnerável de todas as comunidades. A forma como ela entrou naquela feira, né, que todas as comunidades estavam ali para adquirir recursos porque as comunidades não estavam legais. A forma como ela entrou ali, a forma como ela se fez de boazinha e como tudo aconteceu, cara, foi sensacional. Ou seja, além dela ser extremamente esperta, né, para agir dessa forma, a forma como a cena foi construída, você não esperava que aquilo aconteceria naquele momento, né? Porque você pensava assim, não, ela entrou ali, ela vai fazer alguma coisa, mas você não imaginou que as estacas já viriam ali logo em seguida. Então, assim, foi muito chocante, ao mesmo tempo foi muito legal, porque você começou a entender que The Walking Dead não era mais aquela série que você estava acostumado a ver. Tipo, eles subiram o nível daquilo, entendeu? E, cara, foi sensacional. É uma cena, como a Gabi disse, tipo, eles subiram o nível sem usar personagens que talvez importassem muito pra gente. É claro, teve gente que ficou ali triste por causa da Enid, por causa da Tara. A Tara que é uma personagem assim, que tanto faz pra mim, mas eu sei que ela tinha uma fanbase simplesmente por ela representar uma comunidade ali, que é a comunidade LGBTQIA+, que a Tara é uma personagem lésbica. Então as pessoas sempre esperavam mais da Tara, esperavam o desenvolvimento da Tara, esperavam um romance pra Tara. E a Tara ficou descartada ali em escanteio. Então, mesmo esses personagens que pra mim são vazios e não acrescentam muito na história, a cena foi impactante. Então eu imagino pra quem tinha algum apreço por outros personagens. Carlos, como é que foi pra você o choque das estacas ali? Então, por mais que a maioria dos personagens que morreram são secundários, são coadjuvantes, né?
Foi chocante, assim, cada uma das estacas sendo mostradas e aquela dinâmica que a direção utilizou ali, o roteiro utilizou de sendo sentida a falta desses personagens lá na feira e as pessoas que as conhecem se questionando onde é que eles estavam, o que que tinha acontecido com eles e daí sendo mostrado eles na estaca, assim, foi muito angustiante a forma como isso foi trazido assim para a série. A atuação da Melissa eu não quero nem falar muito, porque né, é sensacional ali. De novo, aquela jogada entre ela e o Daryl que retrata lá na segunda temporada aquele momento em que ela vê a Sofia saindo do celeiro, né? Então o Daryl ali abraçando ela para que ela não desabe, né? Não desmorone. É, Só que assim, tem ainda, além de tudo isso que acontece ali nas estacas, tem uma cena que pra mim é ainda mais devastadora, que é o momento quando o Cid que ele começa a discursar lá no reino, né? Quando eles retornam pro reino depois do que aconteceu na estaca. E daí a gente começa a ver aquela cena de todos esses personagens que morreram nas estacas, presos no celeiro, lutando pela vida. Tem, por exemplo, a Tami, né? Que é aquela senhorinha lá. Ah, e ela com o rastelo. Ai, que dó. Assim, até hoje, sabe? Isso me deixa Me tão corta o triste. coração também. Eu fico muito triste quando eu lembro disso, assim, é muito triste. Até a Tar, assim, que eu também, sabe, tinha uma, sabe, é uma personagem tão nada a ver, que não aconteceu nada com ela, não desenvolveu, tinha tudo pra desenvolver e não usaram ela corretamente, sabe? É quase que uma Beth, assim. É, até por ela eu senti, sabe? Mas, ai, quando eu vejo a Tami, me dá uma dosinha, sabe? E aquela cena, assim, pra mim é devastadora, sabe? Tipo, a gente brincava muito com a questão da Frank, né? Que foi uma das pessoas mortas. E, cara, até esses coadjuvantes, assim, eles ganharam um momento. O DJ, que era um dos salvadores e que também morre ali. A gente cria uma empatia momentânea e do nada por esses personagens que talvez tenham 10 segundos de participação na série toda, e naquele momento a gente se apega a eles de alguma forma, porque mexe com o nosso lado humano. Então eu acho que isso é muito legal que o roteiro faz, porque enquanto a gente tem uma vilã e um grupo de vilões que não tem humanidade nenhuma, a série joga com a nossa humanidade, né? Da gente sentindo empatia por esses personagens que estão sofrendo e estão passando por aquilo ali. Então, esse episódio, assim, pra mim, ele é devastador, ele mexe com muita coisa também, assim. Era um grande momento que a gente esperava pelos quadrinhos, mas é como tu disse, era esse questionamento o tempo todo de quem seria, quais seriam os personagens utilizados. Muita gente falou que os personagens utilizados nem eram tão importantes assim, mas o que eles representavam para a história num todo, né? E o que eles montaram depois, principalmente o Henry, né? É, é muito importante, assim. E eu de fato, assim, nessa altura da história. A Tara eu já esperava que iria morrer por causa do destaque que eles deram. Eu não esperava que a Enid ia morrer. Eu achava que quem ia morrer era o Alden no lugar dela, né? E o Henry eu de fato não esperava de maneira nenhuma, porque eu achava que eles estavam construindo um pouco do Crawl ali naquela relação dele com a Lydia, né? Então eu não esperava naquele momento que ele fosse a pessoa a morrer. Eu achava de fato que eles iam seguir os quadrinhos e matar o Ezekiel para daí dar a motivação para Carol bater de frente com a Alpha. E quando mostrou o Henry, né, aquilo me surpreendeu de uma maneira assim de uau, The Walking Dead realmente ousou aqui e foi fundo nessa temática aí dos sussurradores. Sim, até porque a gente pensa, pô, de novo a Carol vai passar, putz, de novo perdeu o filho, de novo. Eu também não esperava, eu achava que ia ser o Ezekiel, até porque, pelo contexto da história que foi dada a ele, é um personagem que descobriu um câncer no mundo pós-apocalíptico, a gente pensa que talvez não tenha tratamento, então, ok, vão matar ele, então a gente não vai sentir tanta perda dele, assim, mas, putz,
O Henry ali naquele momento foi de fato uma surpresa. Eu realmente eu tinha isso também de estar vendo essa construção do Carl com a Lydia nele. E até da relação, uma redenção pra Carol, né? Tipo, ela não pôde salvar a filha, então assim, o Henry vai ter um destaque assim que ela vai salvar ele, vai ser show, vai ser lindo. E não, cara. E, mais uma vez jogaram ela num buraco negro de toma, fica sem filho e tadinha. Doeu no coração. O grupo meio que fica em luto, fica um. Eu lembro também que na época o pessoal falava muito que o Sid que tinha ajudado, ou ia trabalhar como espião, informante, enfim, alguma coisa desse tipo, porque aparentemente ele não havia convencido no discurso. Então o ator aí vacilou, hein, pessoal? Enfim. O grupo entra meio que em luto ali, eles entendem que agora eles não podem passar daquela cerca, daquele demarcação feita pela Alpha, porque senão as coisas vão ficar piores ainda. Mas chega o inverno, é a primeira vez que a gente vê neve em The Walking Dead. É um episódio só, mas a gente vê a neve em The Walking Dead. A coisa não tá legal no reino, o reino precisa fechar as portas literalmente. Não tem mais estrutura para acomodar pessoas ali. Os prédios estão com vazamento, o que não tá para desabar já desabou. Enfim, a coisa ali tá feia, eles precisam ir embora. E eles tomam um rumo e ultrapassam essa fronteira pela Alpha no último episódio, que é onde a gente pensa, putz, eles foram informados para não fazer isso e eles estão fazendo, vai dar ruim. E aí a gente começa a pensar qual vai ser a grande merda que vai dar na próxima temporada. E antes da gente ir para a próxima temporada, é a primeira vez que The Walking Dead, eu acho, primeira vez, alguém me corrige se eu estiver errado, mas é a primeira vez que The Walking Dead tem uma cena ali meio pós-créditos, que é alguém atendendo o rádio do Eugene, que é o Ezekiel. É o Ezekiel que tá falando? É o Ezekiel que tá conversando com alguém, tá chamando ali no rádio, fazendo chamadas, e alguém responde. E aí você fala, ih, olha lá. Ah lá vem. E lá vem mesmo, porque vai vir só na próxima temporada. É isso, Gabi. Como essa temporada encerrou, o que você achou, o que ficou faltando? Pô, a gente falou bastante, hein? Foi difícil recapitular. Despedida de protagonista, entrada de maior e melhor vilão, a gente precisa de tempo, né? Sim. Continuo dizendo que faltou o Rick Grimes nessa parte dos sussurradores, porque eu queria muito ver ele pediu as contas. Não, eu sei, mas eu gostaria muito, muito de ter visto ele ali naquela situação, né? E foi legal também uma temporada que a gente começou a ver a liderança do Daryl em Hilltop, que meio que parecia que ele era o líder ali, né? Foi uma temporada de muitos acontecimentos, de muitas emoções, e foi uma temporada assim que Angela Kang deu o toquezinho dela. Deu o nome. Ela deu o nome. Deu o nome. Tipo, Angela Kang, por que você não apareceu antes em nossas vidas? Obrigado, Letícia. Obrigado, Letícia. Basicamente era isso. Beijo, Letícia. Beijo, Ive. Basicamente era salvar The Walking Dead ou deixar ele afundar de vez. E ela, assim, segurou firme. Mas foi uma temporada, assim, maravilhosa. Sabe que muitas pessoas que tinham deixado de assistir The Walking Dead, após, né, ver como a série estava caminhando, retornaram, assistiram. Isso foi muito legal, porque aumentou bastante a audiência da temporada, deu um novo ar, né, para o que estava acontecendo. A gente ficou muito mais na expectativa aí da 10ª temporada. Eu acho que a 9ª temporada foi, assim, top. Eu acho que foi uma das melhores, se não a melhor. E esse podcast foi o mais longo, se não o mais longo. Então, Gabi, despeça-se da audiência. Fique à vontade, que eu já vou chamar o seu amigo Carlos depois. Amigo não, tá? Mas, nossa! Gente, ó, você viu, né? Nossa. Imagina, Carlos, my brother. Gente, queria agradecer mais uma vez aí vocês que estão acompanhando esse nosso especial de The Walking Dead. Espero que vocês estejam curtindo, né? Da mesma forma que nós estamos curtindo muito gravar cada episódio. Tá sendo muito interessante e muito, assim, muito legal a gente recapitular tudo o que aconteceu. É um mix de emoções e eu queria agradecer vocês por estarem nos acompanhando desde sempre. Né? Espero que vocês gostem desse episódio aí. Não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar.
E é isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo podcast, hein? Beijos! Muito obrigado, Gabi. Carlos, my brother, deixa suas considerações finais aí, seu direito de resposta para a Gabi brasiliana. Besta. Olha, Gabi, não me vem com esse My Brother, porque foi o que Daryl falou pra Rick e depois atirou ele pra morte. Então, esse My Brother Mas eu sempre. sou o Rick, você é o Daryl. Então quer dizer que você vai fazer Nossa, isso já se comigo? colocou na. Ela começa e se coloca na posição de vítima. Já... Típico de Gabi. de vítima e de protagonista, né? Sim, lógico, De vítima protagonista e sempre. protagonista. Tá. Enfim, superando o Gabi, né? Porque, enfim, gostaria de agradecer quem nos ouviu nesse longo podcast de 9ª temporada. Que eu tô apavorado aqui com o tempo que a gente falou. Meu Deus do céu. Mas realmente tinha muita coisa pra falar. Eu tô com medo do que vai ser a 10ª temporada. E se já tá dando todo esse tempo na 9ª, imagina o que nos espera na 11ª, que é a despedida de The Walking Dead. Então, agradeço a todos que nos ouviram. Peço que comentem. Se possível, marcar a minutagem do que estão comentando, queridos, por favor. Façam esse favor que daí a gente consegue identificar do que vocês estão falando. Mas continuem comentando, que é aquilo que a gente sempre falou, que lá no final, quando a gente for falar da 11ª, que quase estamos chegando lá, nós vamos reunir aí a maioria dos comentários, ou os melhores comentários, e vamos conversar aí com vocês que foram ao longo desses meses deixando seus comentários nesse nosso projeto muito louco e muito legal que a gente está fazendo, e que já vai deixar saudade, porque a gente se formou comentando The Walking Dead, e pensar que essas são as últimas vezes, os últimos suspiros da gente falando sobre a série é um pouco assustador. Mas vamos em frente. Beijão e até a próxima. É isso aí, o Carlos lembrou bem que o nosso último podcast de The Walking Dead do ano será o último também do ano. A gente vai fazer aquele podcast especial e muito mais que especial, né? Porque a gente vai finalmente enterrar The Walking Dead e seguir nossas vidas, porque a série tá chegando ao fim. Mas ainda tem uma temporada, tá? Voltem aqui para ouvir a 10ª, a gente falando da 10ª temporada mês que vem. Mas fiquem também, porque a gente fala de outras coisas, de outros assuntos que sempre estão pipocando por aí, tá bom? Muito obrigado. Eu vou encerrar, tá dando tempo, não tem nem que ficar me despedindo. É só tchau, beijo. Tchau! Gente, por que tem um pinto? Meu, não tem pinto. Dá pra trocar ali, ó. Aonde? Você clica naquele ali lá, tem. depois que você Que quiser. legal. Põe o pinto. Gente. Ó, eu tenho agora uma perereca. Eu tenho o pinto inteiro e a cabeça do pinto. Olha, tem uma raia. Ah, ela se mexe. Por que os outros não se mexem? Parece um espermatozoide. Não estamos ouvindo. Estamos fazendo leitura labial. Fala que eu vou dublar. Puta que pariu. Você viu? Ela tá de Power Ranger, amei. Ela tá com a cor do pinto.